Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dentalk. Antes de começar o episódio, então, a gente gostaria de agradecer as nossas parcerias. Primeiramente, a Canecaria da Guria, que está sempre com a gente desde o início, é responsável por nossos mimos e as nossas canequinhas bem famosas por aqui. Também ao Panorama, né, que favorece, então, aos nossos ouvintes uma experiência gastronômica, que a gente até está com uns aperitivinhos hoje. Também o PUC Carreiras, né, que topou essa ideia desde o início com a gente e vem nos apoiando desde então. E a Dentária Climus também, que é a nossa grande apoiadora desse projeto. Então, pessoal, hoje nós temos a honra de receber o Dr. Luiz Gustavo Brito. Ele se formou em odontologia pela PUC, fez especialização de prótese e de implantodontia também pela PUC, fez mestrado em prótese Luiz Gustavo Brito. Ele se formou em odontologia pela PUC, fez especialização de prótese e de implantodontia também pela PUC, fez mestrado em prótese pela PUC. Seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra receber esse convidado especial e nós temos certeza que a trajetória dele também vai inspirar os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado com esse convite, não esperava. E também aproveito para parabenizar pela iniciativa, por esse projeto, Obrigada. que é um projeto tão contemporâneo de podcast, né? E quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando como, de fato, que a gente consome o produto podcast, né? Sim. Em diversas horas do dia, fazendo diversos tipos de atividades, nós estamos escutando um podcast. Então, eu fico muito feliz de estar participando com vocês desse projeto e espero que tenha uma vida muito longa. A gente também. Obrigada. Mas, enfim, Luiz, a gente já deu uma conversada, assim, inicial. Também eu gostaria de ratificar que eu estou muito feliz de ter aceito o convite, né? Que eu te comentei que, vendo a sua palestra do Corig, que eu fiquei assim, nossa, esse cara tem que ir pro podcast de Felipe Prado. Eu vi uma palestra, assim, ó, sensacional. A gente precisa convidar ele pro podcast. Vamos esperar a gente ir pro ProHub, daí a gente vai convidar ele. Mas, enfim... começando então, vamos começar, a gente já deu uma conversada inicial sobre a tua escolha pela odontologia, mas então conta assim para os nossos ouvintes, como é que foi essa decisão de trilhar esse caminho pela odontologia? Bom, vamos voltar no tempo, né? Eu estou formado há 20 anos, né? Praticamente, ano que vem eu completo 20 anos de formado. E eu vivo odontologia há 25 anos, né? Desde que a gente entrou na faculdade, né? E eu digo que a escolha pela odontologia foi um achado feliz, assim, porque até a véspera da inscrição do vestibular eu não tinha decidido qual ofício que eu iria seguir, né? Eu sou filho de médicos. Havia uma pressão social natural que aquele filho ali vai ser igual ao pai ou igual à mãe, né? Mas confesso que vivenciando assim o dia a dia deles, clínicos que eram, não era alguma coisa que me encantava enquanto profissão, assim, né? Naquele momento. Depois eu vou explicar que hoje talvez isso me encante, assim. O fato de tu fazer consultas com o paciente, de conversar, assim. Mas na época, enfim, o fato deles serem clínicos e não terem nada, assim, de procedimentos e alguma coisa manual, assim, não era uma coisa assim que me encantava. Aí eu me lembro que, de novo, na véspera da inscrição, eu conversando com um colega de colégio, e nós discutindo o que faríamos, não sei o quê. Ele comenta que o irmão dele, já dentista, dizia que a profissão era muito legal, que era muito prático, e que ele, então, faria odontologia. E ali é o primeiro momento, assim, odontologia, dentista... Parece ser legal, né? Vou dar uma olhada na internet o que é isso aí, né? Isso nós estamos falando lá início dos anos 2000, mais ou menos. Nem sei se vocês já eram nascidas, mas... Não, nem pensava em nascer. Nem é pra tanto. E a internet na época não tinha muita coisa, né? Tava caminhando ainda a internet.
Só que tu colocava ali, na época não existia Google, mas tu colocava nos buscadores, odontologia, não sei o quê. E ali eu comecei a dar uma lida o que seria o curso de odontologia e como é que era essa formação do cirurgião dentista. E ali eu já tinha notado que era um curso que teria muita prática. Não, isso é fato, né? Realmente. E aí uma pessoa que viveu o colégio todo só ouvindo matéria teórica, aprendendo com o professor, fazendo prova, mas deve ser legal tu não precisar fazer isso e Botar a mão na massa, né? botar a mão na massa de fato, né? E aí, então, na decisão ali, qual curso que seria prestado, eu coloquei odontologia. E eu me lembro que eu fiz o vestibular aqui na PUC, fiz vestibular também na Federal, e também na época tinha, e hoje ainda existe, a UBRA, e também eu prestei concurso lá na UBRA também. E aí deu, enfim, a felicidade de passar na PUC. E ali inicio, então, essa história, essa trajetória dentro da odontologia. Que legal. Tá, que sensacional. E durante a tua graduação, assim, tu já começou gostando de reabilitação oral, de prótese dentística? Como é que foi? É interessante isso, né? Porque tu entra sem saber absolutamente nada, né? É um mundo completamente A parte. à parte e desconhecido, né? Tu começa a ter uma noção, assim, das especialidades ali pelo segundo, terceiro ano, né? Mas eu me lembro que o início da faculdade, tu já tinha algumas disciplinas que eram práticas, né? Então, tu tinha materiais dentários ali, anatomia dentária. Anatomia. que tu já começava a manipular algum material, tu via se tu misturava mais de um produto de outro, o que que acontecia, se tu aquecia alguma coisa diferente, o que que acontecia. E era muito bacana aquela prática, assim, já de início, assim, né? E aí depois tu também tem a parte prática da anatomia odontológica, né? Que é o primeiro momento, assim, que tu de fato vê, a tua vida vai ser um dente, De certa forma. né? Porque na nossa época, eu não sei como é que está atualmente, mas a gente pegava um macromodelo, um bloco de cera, e daquele bloco de cera tu precisava, então, esculpir um dente. Antigamente era assim, né? Mudou um pouquinho. Mudou. Então era uma coisa assim que era uma coisa bruta assim para nós. Como é que nós vamos pegar um bloco de cera e com uma espátula tu vai conseguir, né? Tem pessoas que têm aptidões, né, naturais, assim, que é mais fácil produzir algo artesanal, manual, né? A sua grande maioria não. A sua grande maioria é uma questão de treino. A odontologia, ela é treino e repetição, né? E ali, então, na anatomia odontológica, a gente começa, então, a manipular, a ver, fazer formato, saía cada coisa daqueles blocos de cera, né? Ai, é verdade. Mas é verdade. Mas o bacana é que, enfim, os primeiros anos ali, tu tem muita ciência básica, né? E tu tem a oportunidade de começar a vivenciar já a odontologia ali, né? Referente à tua pergunta, assim, em que momento que essa parte da reabilitação entra assim no foco de trabalho, eu acho que foi à medida em que, dentro da faculdade, eu fui vendo que talvez aquela área ali era uma área que a mim tinha um certo interesse, assim, né? Foi natural, assim. Foi no terceiro ano? Pra mais, porque mais? a primeira prótese na época do currículo que a gente tinha era a prótese total, né? Ah, sim. Que talvez não deveria ser a primeira prótese a ser aprendida pelo A aluno gente pela, teve a primeira também como prótese. pela complexidade que é tu reabilitar um paciente sem nenhum parâmetro, né? Que é uma pessoa desdentada, tu não tem nenhuma referência, né? É uma grande dificuldade. Mas é natural e todas as faculdades se aprendiam dessa maneira. Começava com a prótese total. Depois ia para unitário, fixas, removíveis, para depois tu chegar
pelo menos na PUC, para aprender prótese sobre implante, né? Sim. Mas, eu não sei, eu sempre tive um carinho especial pela prótese, assim, à medida que eu ia conhecendo as coisas, ia conhecendo os professores, assim, né? Mas em nenhum momento dos 5 anos, assim, quem sabe eu faço aquela outra coisa. Não, não teve isso, sabe? Não, Entendi. foi algo Não. muito claro, assim. Foi uma construção, assim, aos poucos, né? E vendo também um pouco dos próprios professores, que eram referências para nós, assim, enquanto profissionais, assim. A turma da prótese tem esse modelo, assim, que eu acho bacana, assim, de trilhar, assim, né? E aí cabe que talvez eu comecei a me interessar mais pela prótese e, consequentemente, as monitorias que eu fui fazendo ao longo da faculdade sempre foram vinculadas a essa parte da prótese, da oclusão, enfim. E as outras especialidades ali, como eu não tinha assim, um apego muito grande, eu não ia atrás, assim, né? Então, eu acho que foi uma construção, assim, a tua pergunta, assim, em que momento que tu se direciona para isso? Eu acho que foi à medida em que os anos foram passando, Foi o analisando, relacionamento sim. com os professores, o que cada especialidade produzia lá no final, o que cada especialidade poderia financeiramente lá na frente ser vantajoso ou não. Então foi mais nesse sentido assim que talvez eu caminhei para esse lado assim da prótese. E agora a gente sabe que tu também é professor, né, da especialização, assim, principalmente da de implante, também um pouco para de prótese. E como é que é, assim, a sensação de ter estudado aqui como aluno, depois como aluno da especialização e depois voltar para ser e ensinar também alunos que estão ali na especialização? Como é que é esse sentimento? O que tu vê nesses alunos? Tu vê, é interessante essa tua pergunta porque eu sempre fui um cara mais reservado, assim, na faculdade, assim, né? Eu era o cara que sentava lá no fundo lá e ficava prestando atenção das coisas, assim. Nunca era de me expor no grande público, assim, que é uma grande dificuldade, enfim. Tem que fazer uma apresentação de um trabalho na frente de uma turma de 70 pessoas, né? Quem é um cara mais reservado, mais tímido, não se alavanca, assim, né? E eu era assim até o 2º ou 3º ano da faculdade, que por alguma razão eu virei o líder da turma para coordenar o que seria a formatura anos depois, né? Então, cada turma, a gente era dividido em 3 turmas de 25. Cada turma tinha a sua liderança, que representavam, então, aquele grupo e que organizava e tinha, né, como principal objetivo organizar essa formatura, né? Então ali eu comecei a tomar uma certa posição, tem que ir lá para frente, tem que conversar, tem que falar alguns objetivos, não sei o quê, né? E lá pelas tantas, se eu não me engano, numa disciplina de prótese fixa do professor Alexandre Valles, teve um trabalho de conclusão, assim, de final de semestre, que era para fazer uma apresentação de um seminário, né? E aí eu me lembro que até o assunto específico era para falar sobre tecnologias, Que legal. sobre CAD/CAM à época. Sim. Isso nós estamos falando de 2004, mais ou menos, 2003, que era uma tecnologia que até então não estava no Brasil. Essa tecnologia de CAD/CAM, de scanner, enfim. E esse era o assunto que foi proposto para nós. E aí, enfim, comecei a fazer pesquisa, ir atrás desse assunto, tudo. Gostei do assunto. Comecei a montar uma aula, assim. E, essa aula vai ficar bacana de apresentar, não sei o quê. E aí, quando foi na apresentação final, eu apresentei aqui, eu disse, que legal que é tu conhecer, dominar o assunto e falar para uma plateia, digamos, que era a minha turma ali, né? E ali foi o primeiro insight, eu acho que além de dentista, eu acho que eu vou querer também ser professor. Que legal. E aí, quando eu me formo, eu tinha uma grande dúvida o que eu faria
de pós-graduação. Ai, pois é. Porque eu gostava muito da prótese, só que há 18, 17 anos atrás, a implantodontia era uma coisa que estava na moda. E aqui dentro da PUC, estava recém abrindo uma especialização de implantodontia, junto com os professores da prótese do 5º ano. E aí eu estava naquele dilema, eu sigo para fazer uma especialização em prótese dentária, ou eu vou, de repente, aprender isso que está agora na moda, que é a implantodontia. Aí eu me lembro que eu fui conversar com um professor chamado Francisco Amado Lacroix. Ah, já ouvimos falar desse professor. Esse é uma lenda. Uhum. Famoso. Muito famoso. E eu disse, professor, eu estou na dúvida, assim, o que eu devo fazer quando eu me formar. Aí ele olhou para mim e não teve dúvida, não, tu vai fazer implantodontia. Pronto, daí tu decidiu também. Porque, na verdade, o futuro da prótese, a implantodontia está inserida, né? Sim. Então, eu acho que tu tem que fazer essa formação e a prótese tu vai aprender à medida em que tu for vivenciando a prótese, né? E aí, bom, então, se o professor Lacroix falou, é isso que eu vou fazer. É regra. Aí, eu me formo em 2006. O curso de especialização em implantodontia, a primeira edição, abre em 2006. Portanto, em dezembro, quando eu me formasse, a turma já estava em andamento e eu não conseguiria, portanto, cursar aquele curso naquele momento. E aí, o que eu vou fazer, né, depois de formado? A PUC, eu acho que ainda existe isso, tinha o que a gente chamava de extensão, né? Que é tu seguir aluno numa cadeira específica para aprimorar, então, a tua técnica naquela área. E aí, então, eu vou e fico mais um ano aqui dentro da PUC, fazendo extensão, na época, na prótese do 4º ano, também, que era coordenada pelo Francisco Lacroix, e eu passo um ano inteiro fazendo, então, prótese nesse curso de extensão, né? Que legal. Até que acaba, então, aquele período da extensão e em dezembro ou janeiro abriria a seleção para a 2ª turma de especialização em implantodontia. Então, esse ano, assim, de formado, no qual eu fiquei aprendendo muito prótese mesmo, porque essa extensão te permitia frequentar a faculdade. Eram 3 turmas, né, que eu falei para vocês. Então, tinham 3 clínicas Muitos casos de prótese. Nossa, então, a norma dizia que tu poderia vir uma vez, mas os professores liberavam e tu podia vir 2, 3 vezes. Então, foi um ano assim muito corrido, assim, de muitos atendimentos, de aprender muita coisa com um baita time de professores, né? Então, aquilo ali foi uma coisa muito bacana que eu fiz logo de formado, em razão de não ter a especialização logo que eu me formei. E aí, então, chega dezembro, a seleção em janeiro, e o curso de implantodontia tinha sido um sucesso mesmo, foi muito bem comentado, e na hora da seleção, nós tínhamos 12 vagas para 48 alunos que queriam fazer aquele curso de tão sucesso que tinha sido aquela primeira edição, né? Então, eu me lembro que na seleção tinha professor da URGS, tinha pessoal do interior, tinha pessoal de outro estado, que vieram tentar uma vaga para cursar implantodontia na PUC. Nossa. Deu a sorte que eu estava dentro daqueles 12, Ai, que bom. 12 escolhidos ou selecionados, assim, né? Aí eu faço o curso, né? Durante esses 2 anos, conheço muita gente ali, de colegas, inclusive
A gente estava conversando, que é o grande parceiro profissional meu, que é o Dr. Mauro Leite. Ele era também aluno dessa mesma turma de especialização. Então, ali a gente começa já a criar uma relação profissional. E aí eu faço o curso, aprendo muito. E quando eu estou para me formar, então, nessa especialização, surge o convite do professor Celso Lacroix, filho do Francisco, que à época era o coordenador da implantodontia, para ver se eu e um outro colega gostaríamos, então, de seguir, agora não mais como aluno, mas como professor desse curso de especialização. Então, o início, te respondendo a tua pergunta, assim, como é que foi que eu me transformei em professor, eu acho que eu revivo essa história lá do terceiro ano, que me deu a vontade de ser professor, e depois, junto com o convite que o coordenador da especialização da época nos fez para seguir como professor naquele momento da especialização de implantodontia. E uma dúvida pessoal minha, tu se formou e tu fez essa extensão, mas tu trabalhava por fora também desse primeiro ano de formado? Quando eu me formei, ou quando eu estava me formando, a ideia sempre foi montar um consultório, né? Meu pai ia proporcionar isto. E aí, naquele quinto ano, se eu não me engano, a gente ia pagando a cadeira, tinha um convênio do aluno que tu poderia ir pagando aos poucos a cadeira, para quem vendia as cadeiras odontológicas, tu ia pagando uma parcela assim por mês, assim. Para comprar a cadeira odontológica. Para ir comprando a cadeira, porque é um investimento grande, né? Ah, sim. De tu comprar os equipamentos, tudo. Então, eles faziam um pacote para os alunos que estavam se formando e tu ia pagando ao longo de alguns meses, assim, né? Que legal. E aí, a ideia era montar o consultório. Meu pai disse, eu vou te dar o consultório, não tem problema. E aí, a ideia era montar, alugar uma sala ou comprar uma sala, enfim, eu não me lembro como é que era na época, para tu montar o teu consultório. Né? Isso seria um presente de formatura, digamos, do meu pai. Que presentão. Realmente. E aí, eu me lembro que ao longo do quinto ano, eu parei para pensar, disse, mas como é que eu vou abrir um consultório do nada? Captar cliente, né? E eu não tenho nenhum dentista conhecido, como é que esse paciente vai chegar lá dentro, né? E aí eu fiquei pensando, será que vale a pena mesmo abrir um consultório assim, sozinho ou não? E aí eu me lembrei que a minha mãe tinha um consultório já, né? Eu disse, por que eu não chego para ela e pergunto, quem sabe a gente divide, então, o teu consultório... Genial, que né? bacana, muito legal. E a gente faz, então, a parte médica e a parte odontológica, né? E aí, no primeiro momento, ela ficou meio assim, acho que não tem nada a ver tu vir trabalhar comigo, assim. Acho que não vai dar certo. Melhor tu escolhe outra coisa, aluga uma sala e vai trabalhar sozinho, né? E aí eu disse, mas como é que uma mãe faz isso com a pessoa, né? Eu fiquei pensando comigo, O que eu te fiz? Mas aí, claro, é tudo... Ali, tu tem que digerir a ideia, uma Sim. coisa que talvez tu nunca idealizou, assim, né? E como é que um filho que agora é dentista vai vir trabalhar comigo, que já estou há 30 anos nessa estrada, fazendo um outro tipo de atendimento, assim, né? Só que aí eu botei no papel e disse, olha só, tu já tem essa sala, esse consultório montado com secretária, com condomínio, com água, com luz, que tu já paga isso por mês. Se eu for botar isso aqui, nós vamos dobrar o custo. E eu não vou ter como pagar isso no início. Então, não tem lógica a gente manter dois custos, né? Se a gente põe isso tudo dentro de um guarda-chuva, me parece mais sensato. Tu segue trabalhando e eu entro ali e sigo. Na minha, fico bem quietinho. Fico bem quietinho. E aí disse, é verdade. Então, vamos fazer. Aí, ela decidiu que iria, então, me ceder um espaço. E à época, então, imagina uma sala que era montada tudo por um consultório, a gente
divide ao meio e faz um consultório odontológico e um consultório médico, né? E aí é assim que a gente faz. Eu inicio dessa maneira. Então, eu me formei em dezembro. Como era o local de atendimento dela, a gente pega dezembro até março para botar aquela sala abaixo e reconstruir ela nesse novo formato. Só que obra é obra e, obviamente, Sim. a gente não fez nesse prazo, né? Então, nós ficamos, acho que mais ou menos 6 meses fazendo essa reforma para que pudesse, então, ter esses 2 tipos de atendimento. E agradeço a ela por ela ter aceitado e ter compreendido. Imagina uma pessoa parar de trabalhar 5 meses no seu consultório porque o filho inventa que queria trabalhar junto, né? E aí eu tenho um início, então, nessa parte privada, logo depois de formado. Então, no meio do ano seguinte, eu já estava com aquele consultório montado. Nesse meio tempo, voltando para... Vocês querem saber como é que foi o pós-formado? Geralmente é um momento bem complicado, assim, né? É um momento que tu não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. Como vai captar cliente, né, E é um momento que tu quer provar para ti mesmo, ó, agora estou formado, eu tenho que gerar dinheiro, né? Exatamente. Isso que eu pensei até, assim, tu foi muito maduro e sensato na tua decisão, porque tem gente, né, que sai da faculdade, tô formado, quero o meu consultório, quero da minha maneira. Quero ganhar 30 mil por E mês. tu não, vamos botar na balança, realmente. Eu pensei na lógica, assim, Claro. do que valeria a pena ou não, né? Mas, junto a isso, nós, então, já no 5º ano, tinha um professor, na época, que era o diretor da faculdade, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, o professor Marcos Túlio. Não. Acho que não. É um professor que foi professor da faculdade 40 anos. Depois ele vira diretor da faculdade. E ele tinha, na época, uma rede de clínicas que prestava apoio para o convênio Unimed. Então, ele tinha lá uns 10 consultórios espalhados assim, por Porto Alegre, grande Porto Alegre, porque a Unimed, convênio médico, tinha que proporcionar para os seus conveniados também uma possibilidade de atendimento odontológico. E aí, então, ele estruturou toda essa rede e montou, então, essa clínica que prestava serviços para a Unimed. E aí eu me lembro que ele e o filho dele, que também era professor aqui da faculdade, me fizeram o convite, Brito, quem sabe depois que tu te formar, tu não vai lá trabalhar conosco, não sei o que é. Que legal. E aquilo ali foi uma coisa muito bacana, porque, imagina, tu é aluno e tu já recebe uma oferta de trabalho, assim, né? Muito legal. E aí eu me lembro que daquele ano ali, se eu não me engano, fui eu e mais um outro colega que foram convidados para seguir prestando e ajudando lá nessa clínica. Então, eu me formaria ali dia 17 de dezembro. As nossas aulas aqui acabaram dia 5, se eu não me engano. Dia 7 eu já estava trabalhando com eles lá. Que legal. Porque já tinha que começar, enfim. E aí, então, antes de ter o canudo na mão, a gente já estava, então, trabalhando lá com eles. Só que a minha passagem foi muito rápida por lá. Porque, enfim, ali era horários, tu tinha turnos que tu tinha que cumprir, não sei o quê. Só que eu estava já engatado para fazer essa extensão aqui, que colidia os horários. Entendi. E aí eu me peguei a pensar, será que eu sigo, então, trabalhando com eles ou, enfim, vou inventar uma outra coisa. E aí eu fico ali, se eu não me engano, uns 5 meses, mais ou menos, trabalhando, que foi uma coisa muito bacana, assim, porque aquilo que eu falei para você, o aluno que se forma, vira dentista, quer provar para si, agora eu vou receber um salário, vou receber um dinheiro, né? E isso aconteceu ali.
Só que durou pouco em razão dessa questão que colidiu os horários dessa pós-graduação que eu estaria fazendo, né? E aí eu me desligo deles, e no momento que eu me desligo, o consultório está ficando pronto. Nossa, então timing perfeito. Isso eu também botei na balança. Pô, tô saindo ali, na outra semana eu vou abrir o consultório e vou encher de pacientes, né? Essa era a minha expectativa. Irreal, obviamente, né? Sonhar é sempre bom. Mas foi isso. Aí, então, eu paro de trabalhar ali, começo a trabalhar no consultório e, obviamente, que eu mais fico parado do que trabalhando no consultório, né? E aí, bom, o que eu vou fazer, né? Aí a pessoa fica ansiosa, vou fazer o quê, né? E aí, né, me lembro que nesse primeiro ano de formado, assim, havia algumas possibilidades de fazer plantão nessas clínicas de 24 horas, que tem pronto atendimento, né? Então, eu fiz alguns plantões, assim, noturnos, que tu passava a noite acordado, recebendo o paciente com dor, né? E geralmente o paciente que chega nesse tipo de serviço é um paciente assim que não tem vinculação com outro dentista, então também era uma forma de captar clientes assim, né? Então eu me lembro que durante um ano mais ou menos, eu e uma outra colega assim, vamos fazer uma noite, vamos fazer outra noite. Ai, que legal. E deu certo, assim, conseguiu captar clientes? Eu acho que alguma coisa eu devo ter captado, assim, porque geralmente o paciente que vem numa urgência ou quebrou dente ou está com dor e tu faz um primeiro atendimento e depois tu tem que dar uma resolução para o caso, tu não resolve ali na hora, né? E aí muitas vezes esse paciente, agora eu quero resolver, onde é que eu vou, não sei o quê, e aí também era uma porta de entrada, assim, para esse primeiros pacientes, assim, sabe? Mas a clientela, ela começa como qualquer recém-formado que abre o consultório, que é com amigos, com parentes, e assim que começa, né? Uma coisa bem devagar, né? Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, porque acontece que tu abre o teu consultório, claro que hoje existem as redes sociais, que é um método muito eficaz de divulgar o teu trabalho, né? Quem sabe trabalhar com isso. Mas quem abre um consultório, assim, acha que o paciente vai aparecer do nada, não aparece, né? E eu tive a sorte, de novo, aí voltamos para aquela questão da divisão do consultório de uma médica geriatra para um dentista, que a sala de espera da minha mãe estava sempre lotada. E ali, alguma ou outra paciente, aqui tem dentista também, então vou vir aqui consultar para ver, não sei o que é. Então, ali também foi uma forma, assim, de começar, então, a angariar pacientes para começar essa vida profissional. Entendi. E foram... Não pode falar. E foram esses principais desafios, assim, que tu acredita que tenha sido pior no início de carreira? A questão de captação de clientes, mas questão de gestão do consultório, porque por mais que tu estivesse dividindo com a tua mãe, né, acabava que tu tem os teus próprios materiais, próprios custos. Como é que foi essa função de precificação? O início é muito difícil, assim, porque, na verdade, quando tu não tem um movimento de pacientes, o procedimento em si fica muito caro, né? Porque, por exemplo, para tu produzir uma coroa protética, tu precisa ter um jogo de silicone, de moldagem, tu precisa ter um cimento bacana, e se tu vai somando isso, por exemplo, silicone, cimento, já dá quase o preço que tu está cobrando do paciente, né? É verdade. Tu tem mais o preço do laboratório, então o início é difícil porque tu não tem aquela quantidade de paciente que justifique que tu tenha todos os materiais, por exemplo. Exato. Né? Então, isso é um grande problema, porque se tu não tem o material, tu também não tem como produzir isso. Né? Então, tu tem que fazer aquela roda geral. Então, obviamente, que o início de tudo, ele é um investimento. Né? Claro. Tu colocar o consultório é um investimento. Tu ter o material para trabalhar é um investimento.
para que a roda, aos poucos, comece a rodar, né? Porque se tu tem muitos pacientes para uma determinada procedimento ali, acaba que o material ele é Fica mais barato. quase nada, assim, frente ao que tu está produzindo de dinheiro, né? Mas o início tem essa grande dificuldade. Então, tu abrir hoje um consultório sozinho, assim, botar a cara para bater, é uma dificuldade porque tu tem todo esse desafio de custos e quanto tu está faturando, né? É difícil. Talvez o formato ideal seria, num primeiro momento, tu dividir as coisas, Sim. né? Que foi essa minha ideia na divisão entre ter um médico e um dentista ali. Mas se tu não tem essa possibilidade, por exemplo, talvez o ideal para o recém-formado é que tu faça uma coisa coletiva, né? Então, sim. tu pega um colega, 2 colegas, 4 colegas, monta um consultório, faz uma compra coletiva de material Sim. e começa a produzir assim. Me parece que é mais lógico também tu conseguir dividir custos, né? Para que tu tenha, ou que tu sobre dinheiro no final do mês, assim. Não, legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que nós, que estamos na faculdade, bem provavelmente, quando a gente for recém-formado, a ideia é aquela coisa, né? Aquela ansiedade, aquela vontade, não, eu Sim. preciso trabalhar, e aí, ai, quero meu próprio consultório, vou dar um jeito, e aí, no fim, enfrento um monte de dificuldade, então... Eu tenho várias barreiras, né? E a barreira financeira é uma barreira muito grande, né? Sim. Porque tu põe na ponta do lápis, não tem como abrir um negócio que tu tá pagando durante meses e meses, Exato. né? Na verdade, tu empreender na iniciativa privada é tu fazer um plano a médio prazo, né? Sim. Porque de imediato é muito difícil. E aí, claro, surgem outras oportunidades para o recém-formado. Então, na minha época, eu acho que estava começando essas clínicas populares que tu ganhava diária, enfim. Tá, mas é complicado, né? Claro que é complicado. É uma exploração, na verdade, né? Mas eu estou dizendo assim para tu começar, eu Sim, estou empreendendo na iniciativa privada, mas eu também preciso largar meus pais e eu tenho que me manter Sim. de alguma maneira, né? Sim. Não, e também trabalhar, né? Eu acho que isso é uma ânsia, assim. A gente até, uma convidada que veio e comentou sobre isso, assim, essa ânsia de querer trabalhar, de ir trabalhar de manhã e sair de noite, sabe? Eu, por exemplo, tenho essa ânsia, assim, eu quero sair trabalhar, eu quero botar a mão na massa. Mas é justamente aquilo que eu estava falando para vocês. Tu tem que Sim. provar para o mundo que agora tu é capaz, que tu é independente, Sim. que tu, né? Aham. E isso é natural do jovem, né? Todo mundo tem esse anseio Sim. Sim. de fazer essas provações, assim. E eu tinha esse anseio. Mas, além de tu ter essa possibilidade de trabalhar em subemprego, que é uma clínica popular, assim, tu pode trabalhar por percentual dentro de uma outra clínica. Então, Sim. claro, existem outras formas, assim, de tu começar uma carreira, assim. O início de todo mundo é difícil, Claro. né? Mesmo para aqueles que têm pais dentistas, por exemplo, não é assim. Eu tenho um pai dentista, então eu vou na segunda-feira já chegar e os pacientes daquele pai vão passar para claro mim. que não. Acontece assim. Sim, vai ser querer Então, ser atendido. é óbvio que quem já tem pais dentistas, já tem um consultório, já tem um material, então óbvio que fica mais fácil assim. Mas se não, o início de todo mundo É osso. é osso. É osso. É osso, é osso. É osso, mas, de novo, é tudo um pensamento a médio e longo prazo. Um né? processo. Tu consolidar uma carreira demora muito tempo. Claro. Né? Tu criar uma carteira de clientes demora muito tempo. Talvez hoje em dia, em razão das redes sociais, tu consegue abreviar um pouco mais esse tempo, assim, que é natural, né? Então, para tu ter recorrência do paciente, para aquele paciente estar indicando para um outro conhecido, é só o tempo que vai, Sim. Sim. né? E eu vejo isso de mim lá. Eu estou formado, como eu disse para vocês, há 18 anos assim, e levou um tempo muito grande para que as coisas Andassem sozinha, né? exatamente. Então,
é natural, acho que não é errado e, enfim, a vida é essa. E uma dúvida minha, agora tu está bem inserido, assim, no mercado de trabalho, né? E tu trabalha, assim, bastante com reabilitação oral. E deu um boom, assim, pelo menos que a gente observa bastante nas redes sociais, assim, esses casos de reabilitação oral. Claro que alguns, né, são meio ruins, que a gente até conversou no episódio da Ingrid, né? Esses casos de faceta, as facetas sem fazer um bom tratamento antes. Mas tu acredita que ainda tem espaço para pessoas que querem trabalhar com isso, com reabilitações orais, implantes, próteses? Eu No acho que mercado? sim, tem espaço para todo mundo, né? Quem é bom encontra espaço, né? A odontologia, ela vive de modas e de tempo em tempo muda, assim, ó, o boom que está acontecendo, né? Sim. Então, já teve o boom da ortodontia, que todo mundo botava aparelho. Teve o boom das facetas, das lentes de contato. Teve o boom Da bichectomia. da bichectomia, Da harmonização. da harmonização. Então, a odontologia a cada 3 anos é uma coisa nova, assim, né? Mas a reabilitação, o que eu posso te dizer assim, tá? Nós vivemos num país que tem muita demanda, né? Muito paciente desdentado, né? Então, essa demanda é muito grande, assim, para que tu precise reabilitar eles, né? E o que está acontecendo hoje, e a gente tem percebido bastante assim na clínica, é que está acontecendo muita necessidade de retrabalho protético já Sim. executado, né? Sim. Então, muito do que hoje a gente produz lá é consequência de uma odontologia mal executada, né? Porque também dentro desses boom que acontecem, teve o boom da implantodontia, né? E abriram muitas clínicas, abriram uma modalidade que se chama franquia e se produz muita coisa, boas e ruins, mas se produz muito. Então, a demanda para um retratamento também aumenta, né? Sim. Então, nós estamos vivendo uma era onde a gente está fazendo retrabalhos por uma odontologia que errou em algum momento, né? Então, eu acho que tem muito espaço assim para alguém que queira entrar nessa área da reabilitação, né? Porque a reabilitação ela não a reabilitação ela envolve muitas coisas, né? Tanto tu reconstituir dentes desgastados, a dentes feios, a pessoas que não têm dente. Então, tu tem muitas possibilidades ali. Então, Sim. eu acho que o mercado, assim, para quem olha, assim, da prótese, da implante, eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita e não tem escassez, assim, de demanda, né? Sim. Então, é uma área que certamente, nos próximos 20 anos aí, precisa ter muita gente trabalhando com isso. Sim. E esses retrabalhos, assim, tu considera que é mais complicado do que começar um caso do zero? Eu costumo dizer assim, até quando a gente dá aula ou palestra, que os casos, principalmente de implante, que já estão com o implante naquela posição e por alguma razão tem algum erro nesse tipo de tratamento, numa escala de 0 a 10, eu estou sempre no negativo, né? Porque eu tenho um elemento ali que não deveria estar naquela posição, né? Então, muitas vezes, o implante é o gerador de um defeito. E às vezes, tu reconstruir esse defeito é um grande desafio. Sim. Porque Às vezes, eu tenho perdas estruturais que não voltam. eu não tenho técnica para reconstituir, assim, né? Então, às vezes, um tratamento mal executado gera um dano para o paciente irreversível, né? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, é muito mais difícil tu reabilitar um paciente que
por alguma razão deu errado o tratamento anterior. Além disso, a história é sempre a mesma. Ele gastou o dinheiro com o colega anterior que tratou ele. E ele chega com um problema para tentar consertar e talvez ele não tenha o dinheiro para consertar nesse momento, né? E isso é sempre a mesma história. E é difícil, assim, do manejo, porque geralmente reabilitações orais, elas acabam tendo um custo maior, porque são vários elementos, né, para reconstituir. Às vezes tem que restabelecer dimensão vertical. E como é que tu conduz, assim, esses pacientes, principalmente no início, né? Minha dúvida, assim, pessoal, assim, no início, que às vezes vai chegar pacientes que não têm um nível social tão alto. Então, tu costuma ser flexível nessa questão de pagamento? Tu investiu em alguma máquina de cartão de crédito que possa fazer em mais vezes, assim? Como é que tu maneja, assim? Esse tipo de paciente, assim, que... não só o paciente que foi maltratado, digamos, o paciente que precisa de uma reabilitação, que pode não ter sido tratado ainda, né? Eu sempre levanto os problemas para ele. Né? Então, eu vou propor o cenário. Olha só, tu tem essa realidade que está te gerando alguma consequência, seja ela funcional, seja ela estética, né? Para que a gente possa consertar isso daqui, eu tenho um caminho para seguir, né? E geralmente essa área da prótese, por envolver laboratório, envolver um tempo maior de tratamento, de fato é uma coisa que onera bastante o paciente, né? Então, nós estamos falando aí de tratamentos que custam um carro popular, por exemplo, ou mais, enfim, dependendo. Nem sei quanto é que custa hoje um carro popular, mas é um investimento que o paciente vai fazer para conseguir reconstituir aquilo que ele não tem, né? Então, voltando à tua pergunta, eu apresento o cenário e as possibilidades que eu tenho, né? Formas de pagamento, assim, bom, aí tem que ver dentro do teu negócio o que é possível ou não, né? Sim. Como é que tu pode facilitar que aquele paciente vá se tratar ou não contigo? Porque, como nós estamos falando, é um custo de fato elevado. Então, vou pagar à vista. É difícil um paciente que vai pagar à vista, assim, né? A gente até costuma falar lá no consultório que a gente nunca recebe nada à vista, porque aí quem está devendo alguma coisa, na verdade, é o dentista para o paciente, né? Então, às vezes, tem algum paciente, vou antecipar não sei o que para vocês aqui, e aí a gente fica com aquela responsabilidade, bom, mas o cara já me pagou, mas eu não entreguei o trabalho. A gente nem gosta disso. A gente, como estratégia de venda, digamos assim, essas reabilitações que demoram tempo, e quando eu falo tempo, às vezes é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de tratamento, a gente vai evoluindo com o paciente por etapas, né? Então, às vezes eu preciso desmontar um paciente que está reabilitado. Eu desmonto o paciente, coloco uma reabilitação provisória. Bom, essa é a primeira etapa que tu vai passar. Se o paciente precisa fazer algum tipo de reconstrução com enxerto, com alguma outra coisa, bom, agora nós vamos entrar para uma segunda fase, que é uma fase que nós vamos ficar durante tantos meses e que vai custar tanto. Para depois tu passar por uma fase de implante, para depois tu passar por uma fase da reabilitação protética. Então, geralmente, esses tratamentos que são tratamentos longos e caros, a gente segmenta o tratamento e à medida em que a gente vai evoluindo naquele tratamento, o paciente vai pagando, né? E isso é uma coisa assim que o paciente ele percebe justamente isso. Bom, eu estou melhorando, eu estou evoluindo e estou pagando a cada etapa. É que nem uma construção de uma casa. Bom, eu vou fazer primeiro, vou arrumar o terreno, depois vou fazer a infraestrutura, depois eu vou fazer os acabamentos, enfim. E à medida que a gente vai avançando no tratamento, eles vão acertando. É uma baita estratégia, né? Não, uma abordagem completamente diferente, né? E... Deixa eu só fazer um porém, assim. Quando a gente é aluno da faculdade, assim, a gente não tem muita essa possibilidade de trabalhar em reabilitações. Sim. Né? Sim. Infelizmente. Porque, na verdade, ali as cadeiras, elas são... segmentadas. São segmentadas. Bom, agora tu vai aprender um tipo de prótese, um tipo daquilo.
A graduação até nem se propõe em tu fazer coisas maiores, porque, enfim, ali tu tem 70 alunos que talvez não queiram fazer prótese, querem fazer outra coisa, né? Então, o aluno não tem muito essa dimensão do que é, de fato, um trabalho reabilitador, né? O tempo que aquilo consome, o custo que aquilo consome, né? Então, isso tu vai aprender, na verdade, quando tu estiver na pós-graduação, que tu, agora eu estou nessa especialidade, como é que funciona a especialidade, né? Uma dúvida pessoal minha, tu sabe bastante, assim, sobre gestão, empreendedorismo. Tu chegou a fazer vários cursos ou foi mais uma questão de experiência ao longo da carreira, assim? Não sei se eu sei muita coisa de gestão ou não. Eu sei que para sobrar mais no final, tu tem que saber gastar, né? Então, isso foi uma teoria sempre que eu tive, assim, olha, não dá para tu gastar muito, porque lá no final, talvez o que sobra foi consumido por aquilo que tu gastou. O que eu estou falando, assim? O meu negócio, assim, enquanto consultório, clínica, enfim, é uma coisa reduzida, assim, tá? No sentido de custos, né? Eu vejo, às vezes, colegas que têm grandes clínicas, um monte de funcionário e muitos gastos, né? E aí, às vezes, eu vejo assim que no final entra muito dinheiro, fatura bastante, mas em razão de gastar muito, no final não sobra muito, né? E aí eu faço essa análise assim, vendo como é que é a vida da pessoa fora da odontologia, né? O que a pessoa consegue, enfim, na vida, com a profissão que tu olha que, mas isso aqui é uma máquina de dinheiro. E no final não sobra muito, né? Então, eu sempre tive um cuidado muito grande, assim, em saber gastar. Claro que nunca em prejuízo a nada, né? Então, eu acho que tu tem que trabalhar com o melhor laboratório de prótese da região, tu tem que trabalhar com os melhores materiais, tu tem que ter o melhor equipamento dentro do consultório, porque esse tipo de investimento, tudo vai te retornar de alguma maneira, né? Mas eu sempre cuidei justamente isso. Para saber ganhar, tu tem que saber gastar. Não, certíssimo. E no teu dia a dia, assim, quais são os casos que tu mais atende? Tem algum caso, assim, especial que tu sempre lembra? Algum caso, seja ele mais complexo ou que o paciente era muito, enfim, querido por ti? A gente tem a falsa impressão que a odontologia é uma coisa solitária, assim, no consultório, né? A vida de consultório é uma coisa assim, tu não tem com quem conversar, mas, na verdade, cada pessoa que senta ali é uma história, né? É, verdade. Então, na verdade, tu acaba conversando com muita gente nos atendimentos, principalmente quem faz prótese, que não necessariamente tu tem que estar dentro da boca do paciente, né? Quem faz prótese, às vezes está manipulando o provisório fora. E o paciente ali conversando. E o paciente ali conversando contigo, assim, então... acaba que tu tem muita vivência, muitas histórias, assim, né? Uma específica, assim, que eu poderia dizer para vocês que marcou bastante, assim, a turma lá do consultório, foi de uma irmã, uma freira, que nos procurou. Nos procurou, não. Na verdade, ela tinha feito um tratamento com a doutora Edla Puricelli, e ela tinha vontade de colocar implantes. E aí, então, a doutora Edla fez uma coisa reconstrutiva para ela, para devolver o osso que ela não tinha, e nos encaminhou para tratar. Que legal. Para tratar, então, a paciente com implantes. Aí a gente colocou os implantes, tudo direitinho, esperamos o período de cicatrização daqueles implantes. E aí, quando eu comecei a fazer a prótese provisória para a paciente, que demora um certo tempo para a gente confeccionar. Quando a gente finalizou, eu instalei na paciente, era uma prótese superior, né, que a gente chama de prótese protocolo. Na outra semana, ela chegou bem emocionada, assim. O que houve? Não sei o que. Aí ela disse assim, não, pela primeira vez eu consegui sentir a hóstia no céu da boca. Que amor. Que amor.
Até me emocionei aqui. Não, mas É que muito legal. especial, É muito, né? eu sempre digo assim, a odontologia, a gente não tem noção do quão especial é essa profissão. Agora o meu pai tá indo no dentista também, tá fazendo uma reabilitação, assim, que ele tinha alguns implantes, caiu, tudo mais, outras funções. E ver ele, assim, como ele tava tão vulnerável, assim, bochechando uma clorexidina, abrindo a boca. A boca é uma das partes mais íntimas que a gente tem. E isso é uma coisa, sabe, que eu costumo dizer lá no consultório. Tu só vê o dente do outro se ele mostra. Sim, Né? Então é exatamente. uma intimidade, E né? a pessoa permite, né? Que tu... E isso é uma coisa assim que a gente acaba atendendo muito. Isso é vamos dizer assim, um segmento que a gente atende. Muito mulheres que estão envelhecendo, que usam próteses totais, por exemplo, e que começam a ter necessidades médicas hospitalares, por exemplo, de fazer exames Sim. ou fazer cirurgias. E a paciente chega para fazer uma endoscopia, por exemplo, e a técnica pergunta: a senhora tem alguma prótese móvel que a gente precisa tirar para a senhora fazer o exame, né? E aí, para uma mulher vaidosa, tu tirar uma dentadura no meio, na frente de todo mundo, assim, é uma coisa muito impactante, né? Então, muitos pacientes nos procuram para evitar esses constrangimentos, né? Porque é uma coisa íntima da pessoa mesmo. É muito íntimo. Muito íntimo mesmo. E se tu pudesse olhar para trás, assim, de toda a tua trajetória e pudesse dar um conselho pro Luiz que estava começando lá no início, qual conselho tu daria, assim? Essa pergunta é uma pergunta... É forte, né? bem interessante, né? É profunda? Agora é o momento de brilhar. Eu diria assim, ó, olha só. Eu diria que ele escolhesse alguns mentores que pudessem ajudar ele nessa trajetória, né? E eu vou abrir um parênteses aqui, que de fato eu nessa trajetória pós-formada, eu tenho alguns mentores que me ajudaram muito assim no que eu hoje sou, né? Pessoas que eu aprendi e aprendo muito dessa vivência da odontologia. E uma das pessoas que é um cara assim que eu tento seguir bastante é o Dr. Paulo Eduardo Pitas do Canto, que é um baita reabilitador de Porto Alegre e é um cara que me ajudou muito, me ajuda bastante. O Dr. Mauro também, que é um grande parceiro de trabalho, assim, eu aprendo com ele diariamente, assim, hoje em dia. Ele é chefe do serviço de buco da Santa Casa. E também eu queria também deixar uma lembrança especial para a doutora Edla Puricelli, que é uma buca, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. A gente já vai ver uma cirurgia Somos dela muito fãs. top. Vocês já viram? Somos muito fãs A dela. gente viu uma osteoplastia de mandíbula. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com a doutora durante 8 anos. Legal. E foi uma coisa assim... Ela é ímpar, né? Bah. Não tem como. E outra pessoa que é muito especial assim, nessa minha trajetória é o Dr. Celso Lacroix, Claro, com certeza, ele. que me deu essa oportunidade. Enfim, cheguei a trabalhar, inclusive, com eles dentro da clínica lá, que durante um período, assim, que foi uma coisa, assim, uma experiência bárbara, assim. Mas voltando ao conselho, o que eu diria para ele é justamente isso, que tivesse mentores que pudessem se espelhar, porque a história dos outros nos engrandece bastante, até para a gente saber onde ir, acertar, errar, enfim, né? Exato. Isso seria uma coisa. Eu diria para ele também que consolidar uma carreira demora tempo, então tem que ter paciência, bastante paciência, na verdade. Tentar mais acertar do que errar, e quando errar, aprender com aquele erro, né? E seguir estudando, enfim, que certamente lá no final lá as coisas vão dar certo. Eu acho que seria, de repente, o conselho que eu poderia dar para esse jovem formando lá de 2006. Adorei. Talvez ele tenha
uma trajetória, enfim, estamos no meio dessa caminhada, mas que tem uma trajetória mais fácil, de repente. E tu teve algum arrependimento, assim? Se tu pudesse voltar no tempo, tu Na odontologia? pagaria uma borrachinha? Na odontologia? Eu acho, eu não sei se a gente chegou a comentar aqui ou fora do ar, mas eu acho que eu teria ido para fora, estudar fora, de repente. Acaba que eu fiquei vinculado à faculdade, eu estudei aqui dentro e acabei vivendo só uma escola, assim, né? E eu acho que é importante que tu tenha outras experiências, outras visões, Com outras certeza. filosofias, assim. Então, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu teria feito alguma pós-graduação fora de Porto Alegre, de repente, legal. para ter uma outra vivência, assim, que eu acabei não... não que eu me arrependa, não por isso, mas eu acho que... Poderia ser uma outra experiência, né? Eu acho que tu ver novas pessoas, novas filosofias é importante também para tu formar, ter um senso crítico das coisas, né? Claro, 100%. Isso talvez seria uma coisa que eu poderia ter feito e não fiz, por exemplo. Sim. E, Luiz, já caminhando, então, pro final desse episódio, assim, que foi muito incrível, como que tu gostaria, assim, de ser lembrado, tanto pelos teus pacientes, tanto Pros alunos pros também, que alunos tu da deu aula. especialização, colegas? Como é que eu gostaria de ser lembrado? Tu tá fazendo uma coisa quase pós-mortem ali? Pelo amor de Deus. Eu acho que ele ficou meio assustado, falei, como tu gostaria de ser lembrado, já apontando uma... Pois é. Tu vê, isso é uma coisa também, nunca parei para pensar assim, como é que eu gostaria de ser lembrado, né? Na verdade, vocês são novas ainda, vocês têm a vida pela frente, né? Eu já tenho um pouquinho mais de anos, assim, mas tem muito tempo. e eu começo a fazer reflexões, assim, né? Que existe um fim em tudo, na vida também. Mas não sei, eu acho que eu gostaria de ser lembrado que foi um cara que tentou mais acertar do que errar, assim, por exemplo. Na verdade, na memória, o que fica é a família, né? A família Sim. que vai te lembrar em uma ou duas gerações, depois já esquecem que foi a pessoa, né? Mas eu acho que, assim, se eu fosse deixar alguma coisa pro paciente ou pro aluno, ou para alguma coisa assim, seria o cara que tentou acertar mais do que errar. Acho que Sempre teve boas intenções. sempre tive boas intenções. Que legal. Bom, Luiz, gostaria que tu deixasse aí as tuas redes sociais pro pessoal que deseja seguir. Inclusive, eu falo para seguir mesmo que tem vários casos sensacionais. verdade. Eu olho todos. Já olhei lá, já entrei lá nos destaques, já vi caso 1358. Aí fico olhando lá. Bom, as minhas redes sociais, elas são mais destinadas para quem tem envolvimento com odontologia, assim, né? Eu posto mais coisas que a gente, de fato, faz no dia a dia ali, né? Posto muito pouca coisa, assim, da vida pessoal ali. Mas quem quiser seguir... Como é que é o meu negócio lá? Eu acho que é Luiz Gustavo Brito. Luiz Gustavo Brito. É Luiz tudo Gustavo junto. Brito, né? Eu acho. É isso aí, eu acho. Põe lá, Luiz Gustavo Brito. Aí se tu vê algum Vai dente, achar. se tu olhar algum dente é porque sou eu ali, né? Porque é o que eu posto, na verdade. Não, mas é isso aí, a gente quer ver mais ainda o teu trabalho. A rede social é uma coisa muito bacana, assim. Tem gente que usa a rede social muito para captação de pacientes, né? Hoje é um case de sucesso muito grande, assim. É uma ferramenta assim bárbara, assim. E eu vejo colegas assim utilizando a rede social para captação de paciente, né? Porque a rede social tem isso, né? Tu pode ter uma pessoa que tem uma notoriedade muito grande, muitos seguidores, assim, e às vezes não é uma autoridade no assunto, né? Então, uma coisa... Seria um assunto bem legal no podcast de vocês, a rede social em si, como é que ela é dentro da odontologia, né? Com cases que deram certo, Sim. assim, né? Sim. Que não é o meu caso. No meu caso, como a gente estava conversando fora aqui do ar, que, na verdade, o meu como é que chama aquilo? Feed? Feed, O feed, esses destaques, enfim, ele é quase um portfólio do que eu trabalho no dia a dia, né? E casos antes e depois, casos das peças protéticas, enfim, é mais
um álbum mesmo Sim. de figurinhas. Um portfólio mesmo. É um portfólio, né? Mas sabe que a gente já conversou bastante assim com alguns convidados e também por fora, eu e a Lu, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a questão das redes sociais, como impacta, né, na odontologia. E a gente percebeu assim que até então que existem pessoas que são muito fãs, todo mundo entende a importância, Aham. mas existem também aquelas ferramentas de tráfego pago e tudo mais que às vezes não dá de uma forma orgânica, né, a clientela. Então, Sim. é um assunto complexo, porque também envolve muitos profissionais, como tu disse, que têm notoriedade, então são famosos e as pessoas conhecem, mas não são realmente especialistas no assunto, mas acabam tendo um Instagram que a pessoa, né, O gosta, paciente, né, ali, às vezes se olha e se atrai. confunde. Exato. Não, e eu acho que a gente tinha que ter também mais gente com conhecimento. Bah, imagina, olha quantos professores nossos, pessoas que a gente conhece, têm um conhecimento absurdo e não estão ali na rede social. Né? A rede social, e aí voltando assim, até para não... A rede social no início, ela sempre foi muito mal vista, assim, pelos colegas, né? Sim. Mas é uma... A o vida, futuro, a né? vida se caminhou para isso, né? Para essa Não dá pra vida fugir, né? virtual, né? Então eu vejo muitos colegas, por exemplo, que são excelentes profissionais, que eu já vi operando, já vi trabalhando, mas que as pessoas não sabem que ele faz um bom trabalho porque ele acaba que não mostra, ou tenho vergonha, Exato. ou não documento bacana para botar, não sei o que é. E aí a pessoa vai se recolhendo e hoje, no mundo que a gente vive, tu te esconder, não te expor, acaba que tu vai para o anonimato. Pode né? estar não alcançando o máximo que tu conseguiria, né? É verdade. Então, como era muito mal visto, e não sei se segue sendo mal visto, não sei, acho que não, porque eu acho que a gente já rompeu um pouco desse constrangimento assim, de estar postando, porque a rede social ela virou um instrumento de trabalho, de expor as tuas coisas. Tu acaba que aquela pessoa não, acaba indo para o anonimato. O cara é super bom Incrível e não... e tu não sabe o que ele está fazendo, o que ele fez. E, enfim, mas claro, cada um tem uma interpretação das redes sociais. Sim, isso é muito pessoal, né? É uma pena. Eu acho assim, claro, tu vai pegar uma geração mais velha, assim, tá. Ele não entrou nesse processo ali. É difícil inserir agora. Eu vou entrar ali. Aí eu já vi pessoas assim que postam uma coisa assim, e aí tá, tu já não documenta bacana o negócio. Aí tu até pode estar te expondo assim de uma forma errada, na verdade, né? Sim. Mas eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, estar ali, fazer alguma coisinha, até para tu saber como é que as pessoas... E é uma ferramenta, né? Independente. Mas Não dá enfim. pra gente fugir. Tu acha que isso, então, é algo que vai mudar nas gerações futuras, assim, de dentistas mais presentes no digital? Eu acho, na verdade, se eu pego vocês, por exemplo, vocês já nasceram no digital, né? Eu sou de uma fase de transição ali. Eu vi a internet começar, eu comecei junto com a internet, digamos assim, eu ainda jovem, assim, né? E eu vi esse negócio começar, né? Eu vi todos os processos que aconteceram das redes sociais. Eu me lembro que eu estava na faculdade e à época eu tinha lançado a primeira rede social, que era o tal do Orkut. Você nem sabe o que deve ser, né? Não, eu tinha. Ah, eu nunca tive. Eu tinha Orkut. E aí tu vê, ali começou a ter redes, tu conectar as pessoas, assim, né? Depois veio o Facebook. Aqueles fóruns também, né? O Os Facebook eu fóruns. tive. E aí depois surge, ali por 2010, mais ou menos, o Instagram, assim, que começa com uma coisa assim de compartilhamento de fotos, que de fato era aquilo ali, era para tu postar uma foto de uma viagem, de um momento, assim. E alguém vê que aquilo ali poderia ser, então, uma baita ferramenta de marketing, né? Só que vocês já nasceram nesse meio, vocês já nasceram sabendo que o celular, tu passa o dedo, assim. Então, hoje não tem como tu desvincular a rede social da vida social, né?
É uma coisa que já está intrínseca, é uma coisa que não tem como não usar esses métodos, né? Eu me lembro na época que eu era criança, para tu encontrar um dentista, um médico em Porto Alegre, tu tinha que pegar uma lista, um livro de telefone para tu procurar a pessoa, né? Isso acabou. A vida é essa. E eu acho que quem souber usar esses recursos, essa caminhada, por exemplo, nessa trajetória profissional, pode ser abreviada muito em razão enfim, de tu estar na Presente rede na e tu rede, ter um alcance assim que tu nem imagina, por exemplo. Sim. Né? Por exemplo, digamos aqui que a gente falou alguma bobagem nesse podcast que pode viralizar e o negócio explode. E a gente não tem controle, por exemplo, né? E a rede social, a internet é isso. Tu fala uma bobagem aqui, viralizou e o negócio explode. E nunca mais para tirar. E nunca mais para tirar. E tem vários casos, assim, por exemplo, de dentistas que fizeram absurdos, que por alguma razão caiu, assim, virou um meme ou alguma coisa e explodiu. Né? Acabou a carreira. E aí tem muito dessa questão da reputação, né? Que é uma coisa que tu tem que também saber... Cuidar, né? Cuidar bastante, porque... para falar mal de ti não precisa muita coisa, né? Não, se às vezes sem precisar as pessoas falam, tu imagina tendo, né? Exatamente. E a rede social te expõe a críticas, né? A críticas. Exatamente. Tu tem que estar aberto a críticas. Mas eu vou ficar continuando, não vou comer essas coisas que vocês botaram aqui. Bom, Luiz, então a gente quer agradecer muito, né, por tu ter participado do episódio. O pessoal também, né, já deixou aí a rede social do Dr. Luiz, se quiserem seguir ele lá, eu recomendo. Como é que é? Luiz Gustavo Brito, não sei onde está o ponto, deve estar em algum lugar, mas acho que se botar eu acho que é tudo junto, @Luiz Gustavo Brito. Exatamente, não tem doutor, não tem nada. Não tem ponto. Antigamente tinha, em algum momento eu ia botar para fazer alguma coisa de captação, ia botar doutor, botei, até depois tirei. E eu acho que é só Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Brito no Instagram. E segue lá que segue tu lá, vai gostar do conteúdo. Ainda mais ser estudante de odonto. Exatamente. Então, pessoal, fiquem muito ligados então na nossa rede social, no Instagram, @podcastdentalk, pra gente postar todas as novidades para vocês. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.